Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Cleiton. Leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns. Trabalho também na Rede Estadual de Pernambuco, na função de educador de apoio. Nossa aula de hoje será sobre a idade dos metais, e o surgimento das cidades. Peço que dê seu joinha, curta, passe para seus amigos, que essa aula possa ajudar. Se não gostar do vídeo, também coloque lá seus comentários para que a gente possa melhorar esse trabalho. Então, começamos a falar sobre a idade dos metais. Então, a idade dos metais, ela significa uma grande revolução tecnológica. E por quê? Na região entre o Egito e a Índia, há cerca de 8.000 anos antes de Cristo, os homens começaram a fabricar armas e instrumentos de trabalho com o metal. Fato que facilitou o trabalho pelo fato das ferramentas feitas com esse material serem mais eficazes. Isso por quê, gente? Lembrando que antes todas as ferramentas eram feitas basicamente com pedras, ossos e madeira. E aí, na época, como não existia nenhum meio sofisticado de moldar, que ali tinha que moldar quebrando, tinha que moldar fazendo raspagens, então era difícil se conseguir fazer instrumentos de trabalho eficazes. Por conta disso, naquele período, o uso do metal veio e facilitou muito o trabalho do ser humano na produção agrícola e entre outros ambientes que ele estava ali inserido. O primeiro metal usado foi o cobre na fabricação de estatuetas e enfeites. Posteriormente, o homem passou a usar o bronze, isso a 6.000 a.C., e o ferro a 1.500 anos a.C., por ser mais resistente para a produção de armas e instrumentos de trabalho. Aí, gente, o primeiro dele aqui, o cobre. O cobre é um metal leve e que dobra facilmente, então ele não consegue se fazer objetos resistentes. Por isso, ele era muito usado para a produção de estatuetas e enfeites. Depois, quando ele passa a usar o bronze já é da mistura do cobre com o estanho. E aí se consegue se fazer um instrumento melhor, tanto para a agricultura quanto questão de resistência. Por fim, o ferro, que é mais resistente que o bronze e o cobre, ele é usado de uma forma mais eficaz para as armas e como instrumento de trabalho. Vale a pena ainda destacar que neste período a produção de instrumentos com pedra não foi abandonada, mas sendo substituída aos poucos. Por quê, gente? Toda inovação tecnológica ela leva um tempo para que toda a sociedade possa acatar aquilo ali. E na época não existia o que a gente tem hoje, certo? Uma rede social, que o que a gente faz num local, num outro, está facilmente se sabendo. Um exemplo disso, tá certo? Os meios de transporte eram só animais, tá certo? Então, se chegar uma inovação tecnológica de um lugar para o outro, levava bastante tempo. Então, por isso, essa tecnologia demorou muito para poder chegar a todos os povos, tá certo? E aí, gente, alguns slides aqui, algumas dicas de como é que eram usados. Então, no fim do período neolítico, veio a chamada Idade do Cobre, entre 9.000 e 7.500 anos antes de Cristo, que era foi o primeiro metal a ser usado, e usava-se para armas, utensílios e ferramentas. Nós temos aqui panelas, tá certo? Temos aqui lança, entre outros. Veio a Idade do Bronze, a 5.000 a.C., que é uma liga metálica formada pela junção do cobre e do estanho, frisando que era mais resistente do que o cobre, e aí já veio para o uso na agricultura e domesticação dos animais. Por fim, o ferro, que é o ferro, com ele foi feito ferramentas e armas mais resistentes. E aí um bom exemplo aí foi a construção de fortalezas e pontes, passa a ser usado na construção civil como é usado nos dias atuais, certo? E aí também com o uso do ferro começa a se fazer o arado, que aí o arado vai aumentar muito a produção agrícola. E aí vamos falar agora sobre o surgimento das cidades.
O domínio da agricultura permitiu ao homem viver em moradia fixa, e a necessidade de troca de excedentes em locais fixos fez surgir aldeados no entorno desses pontos de trocas. Tá certo? Então, esses aldeados, eles surgiam basicamente, né? E a gente já dá um pulo aqui para essas características, né? Surgiam próximos a cursos d'água, tá certo? E em locais também que tivessem sombra, normalmente. Não necessariamente tivesse sombra, mas cursos de água sim, para o abastecimento humano, tá certo? Então, aí vinha, as pessoas começaram a fazer pequenas casas, aldeados ali justamente para facilitar. Normalmente se tinha uma data fixa também para se encontrar, né? Como ocorre hoje, por exemplo, com as feiras, né? E ali as pessoas levavam seus excedentes, né? Uma pessoa que tinha uma quantidade, um rebanho muito grande, mas tinha uma região muito seca, não estava com condições de manter todo aquele rebanho. Levava uma parte daquele rebanho, né? Bois, cavalos, porcos, né? E tocava por alimentos, né? Arroz, cevada, trigo, entre outros, tá certo? Outra coisa que interessante é que apresentavam divisão de trabalho e centralização política, né? Divisão do trabalho, gente, simplesmente cada qual tem uma função, tá certo? Como hoje ocorre, tá certo? Você chega hoje na cidade, você vai perguntar, fulano faz o quê? Aí vai dizer, ele é pedreiro, então ele tem uma função, tá certo? É uma divisão do trabalho. O outro, ele é jardineiro, já é uma outra função, tá certo? Isso por quê? Porque normalmente nas sociedades agrícolas, essa divisão de trabalho ela não ocorre tanto, né? Você chegar hoje no campo, por exemplo, você vai encontrar pessoas que faz um agricultor que faz trabalho de servente de pedreiro, faz trabalho de carpinteiro, entre outros. Na cidade é pouco comum se ver isso aí, né? Aqui, gente, nós temos no mapa as primeiras cidades, onde é que elas estavam localizadas. Percebam que aqui 4 grandes regiões, né? Na região do Egito, nós temos aqui a beira do rio Nilo, né? E aí algumas cidades estão aqui, né? Chamando a atenção essa região aqui onde estão as pirâmides do Egito. A região da Mesopotâmia, né? Chama a atenção aqui a cidade de Ur, né? Que é onde viveu Abraão antes de se ir para a terra prometida, Canaã, nessa região aqui, né? Aqui tem o vale do rio Indo, que está na Índia, na atual Índia, né? Na China, os vales do Rio Azul e Rio Amarelo, tá certo? E aí, gente, vocês percebem aqui que vai estar sempre na região onde tem cursos de água, né? Ou seja, a água era na época e é hoje ainda fundamental para a sobrevivência humana, né? O comércio e a divisão do trabalho, né? Nas primeiras cidades, a economia girava em torno da agricultura e do comércio, vivendo a maior parte das pessoas no campo, e essa funcionando como ponto de troca de excedentes, né? Ou seja, gente, as pessoas construíam sua cidade, né, sua moradia central na cidade, né? E aquela cidade ali era um ponto de trocas comerciais, como a gente já falou anteriormente, né, trocas de excedentes, né? E ali, essa troca de excedente com uma data prévia, tá certo? Exemplo, todo sábado as pessoas se encontravam ali para fazerem seu comércio, comercializar, e ali era comercializado os excedentes, ou seja, as sobras. Normalmente se produzia primeiro para alimentar a comunidade e o excedente é que era comercializado, tá certo? Ainda quando existiam outros excedentes ainda, e aí excedentes de alimentos, servia para outros grupos de trabalhadores, basicamente trabalhadores da cidade, tá certo? Médicos, sacerdotes, soldados, artesãos, né? Sacerdotes, gente, lembrando aí pastores, né, padres, são aqueles responsáveis por ligar o ser humano ao divino. Então esse tinha uma grande visibilidade naquela sociedade, tá certo? Os soldados para defender o território, uma vez que na época a principal riqueza do povo era a terra, tá certo? E aí era preciso defender essa terra de outros povos que vinham para querer invadir, tá certo?
E aí entrava aí artesãos, carpinteiros, e esse povo prestava ser alimentados, normalmente eram alimentados com o que sobrava do campo, né? Com o aperfeiçoamento da tecnologia, o ser humano começou a produzir tecidos, cerâmicas sofisticadas e o uso do arado, tá certo? O uso do arado com o domínio do ferro, como nós já falamos, né? As cerâmicas sofisticadas eram usadas para a produção de pratos, produção de jarros, entre outros, né? E o tecido, gente, basicamente os primeiros vieram o tecido de algodão, foi muito importante porque até então as roupas eram produzidas, eram com peles de animais. Então não era tão simples assim se ter roupas, né? Sobre a centralização política, né? A família mais poderosa da aldeia passa a organizar a produção e a construção de obras públicas, diques de irrigação, estradas, por exemplo, e o chefe passa a ser o rei. Ó, então, gente, ó, veja só, passa a organizar a produção. Por quê? Vai se produzir de acordo com a necessidade. Porque não pode ter muitos excedentes para evitar de ter perdas e nem também pode produzir pouco para não faltar. Tá certo? Então, isso aí vinha uma organização. Normalmente se seguia essa grande família, né? Toda a população local iria produzir de acordo com a necessidade da comunidade, tá certo? Essa grande família oferecia proteção, né, tá certo? Soldados, entre outros, né? E aí ela também construía obras que iriam beneficiar toda a população. O uso de diques de irrigação para que todos pudessem ter água para produzir, construção de estradas para escoar a produção, entre outros, né? Para isso, o rei usou seus próprios funcionários e recrutava outros trabalhadores quando se fazia necessário, certo? Funcionários, aqueles que trabalhavam para o rei. Normalmente, gente, não existia salário. Nessa época não existia sistema monetário, tá certo? Então as pessoas trabalhavam para o rei, né? E, né, quando eram seus funcionários, é evidente, e outros vinham servir sempre que eram convocados e quando se fazia necessário, é claro. Normalmente, gente, essas obras elas eram feitas num período de chuva, num período que não se tinha como produzir no campo, tá certo? E aí essas pessoas elas deixavam suas famílias e iriam para a construção das obras públicas. Um exemplo disso eram as grandes pirâmides do Egito, né? Eram normalmente, os trabalhadores construíam aquilo ali entre julho e outubro, que eram os períodos das cheias, onde não se tinha como produzir no campo, então eles iriam para a construção das obras públicas, né? Assim surgiram as leis, os impostos, o recrutamento de pessoas para a defesa do território, entre outros, né? Recrutamento de pessoas para a defesa do território são justamente os soldados, os guerreiros, aqueles que vão proteger aquele povo, né? As leis para poderem regulamentar a vida ali, o que é que pode, o que é que não pode, quais são os limites. Os impostos para justamente aqueles tributos manterem aquele povo. Normalmente os impostos eram com animais, né, pago com animais ou pago com alimentos, uma vez que não existia moeda, cédula, certo? A moeda começou a existir com o futuro, com o tempo, e aí quando a moeda começa a existir, os impostos passam sim a serem pagos com moedas, né? Nas cidades existiam ainda os templos, né? Os templos onde os sacerdotes cultuavam os deuses, e o palácio onde o rei vivia com sua família, tá certo? Isso aqui normalmente nas áreas centrais da cidade, tá certo? O templo onde as pessoas cultuavam os deuses, tá certo? Ligava-se ao que é divino, e o palácio aonde era a fortaleza, a sede do poder local, né? Vale a pena ainda a gente falar, gente, sobre a escrita, né? Que por volta de 4000 a.C. surgiu a escrita, que tinha a finalidade de contabilizar os impostos arrecadados pelo rei, os produtos comercializados, um conjunto de ideias, as leis, as obras feitas no reino, entre outros. Tá certo, gente? Então essa escrita ela foi a chamada cuneiformes, né? Surgiu na região da Mesopotâmia, um povo chamado de Sumérios. Foram os primeiros povos que inventaram a escrita, né? E quando eles inventaram a escrita, aquilo ali passou uma grande mudança para a história, uma vez que
o período chamado de pré-história termina quando o homem começa a escrever. Quer dizer que antes não existia história? Existiu. Tudo isso que a gente falou aqui foi de um período anterior à escrita, por isso que é chamado de pré-história. Depois que o homem inventa a escrita, passa a ser propriamente história. A história é contada e narrada como a gente estamos fazendo atualmente.